Senhor presidente, nós estamos, infelizmente, nesses dias atuais, assistindo algo que, embora tenha um tom de seriedade, de verdade, mas parece um jogo de cartas marcadas. Às vezes parece até um espetáculo circense, uma verdadeira palhaçada, essa é a verdadeira palavra aqui. O julgamento de Jair Messias Bolsonaro. A pergunta não é mais se vão tentar derrubá-lo ou tentar prendê-lo. A pergunta agora é quando vão fazer isso. Porque nós, brasileiros, ainda achamos que tudo isso é sobre justiça, quando na verdade não é. Não é sobre justiça e nunca foi. É sobre controle, é sobre medo, é sobre deixar o aviso. Se você for contra um sistema macabro, um sistema canceroso, você será simplesmente destruído, destroçado, destronado. E a gente ainda chama isso hoje de democracia. Isso é uma verdadeira piada. As pessoas podem não gostar do Bolsonaro, podem não gostar daquilo que ele representa, mas isso não vai nunca mudar os fatos. Estão tentando apagar um homem da história, estão tentando apagar a sua história, da própria história. Não por crime, mas por uma narrativa construída, uma narrativa contada dioturnamente, que a qualquer momento pode se tornar uma verdade. Eu participei da CPMI do 8 de janeiro, onde falava sobre o que é o alvo desse julgamento. Eu me lembro ali que a oposição, que éramos nós, fizemos um pedido para ouvirmos pessoas que estavam diretamente ligadas àquele ataque do 8 de janeiro, e nós fomos impedidos. Blindaram o general G. Dias, por exemplo, o pivô de toda essa história daquele momento. Não deixaram que nós convocássemos as Forças Armadas naquele momento. A pergunta que fica é, por quê? O Ministério da Justiça não nos liberou as imagens do dia 8 de janeiro. E o ministro da Justiça naquele momento é agora um desses que está julgando esse processo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Qualquer pessoa em sã consciência, qualquer político que tenha um pouco de nobreza, ele seria capaz de dizer, não tem algo errado nesse julgamento. Mas, infelizmente, a situação, o governo se cala, porque o político não é do lado deles. Porque se fosse do lado deles, a gritaria estava feita, a quebradeira estava feita. Senhor presidente, sabe o que é mais doente em tudo isso? É ver uma multidão de pessoas aplaudindo o linchamento público de um homem honesto. De um homem que só quis o bem da nossa nação. De um amigo da pátria brasileira. Que pode ser um homem incisivo nas suas falas, mas é um homem correto. Jair Messias Bolsonaro foi o maior presidente dessa nossa nação brasileira. É ainda um grande líder, um líder que arrasta multidões. O presidente que agora está governando o país, infelizmente, não consegue ajuntar meia dúzia de pessoas. Inclusive, é até estranho saber que no momento desse julgamento tão importante, dizem que um dos mais importantes do Brasil, ele mais uma vez não está presente em Brasília. Dessa vez está lá no Japão, ao lado da sua esposa, que foi dias antes, e com uma comitiva gigantesca, vendendo ao mundo uma imagem de um país democrático, onde a democracia não existe, onde temos deputados presos por falarem. Interessante é ver que os meus amigos da esquerda, porque eu tenho muito respeito, em outro tempo lutaram tanto pela liberdade, gritaram em alta voz as frases de Voltaire, dizendo, posso não concordar com nada do que dizes, mas eu defenderei o seu direito de dizê-la com a minha vida, se possível for. E agora temos outras pessoas que são de viés político diferente do deles, e a todo momento eles gritam, prisão, prisão, prisão. Ontem na UNB, uma faculdade com diretriz de esquerda, levaram pedidos de morte ao presidente Bolsonaro. Imagine, presidente, se isso tivesse lá o nome do Lula, morte ao Lula, a esquerda teria entrado em convulsão, mas como não é o Lula, é o nosso presidente Bolsonaro, é o nosso amigo, é o nosso capitão, por quem nós temos respeito, eles simplesmente se calam. Então a esquerda às vezes trabalha com uma hipocrisia maldita. Eles têm os negros deles, eles têm os homossexuais deles, eles têm os pensamentos deles. Quando a pessoa não fala a linguagem deles, a pessoa é defenestrada. Ela é esculachada, ela é destruída, ela tem a sua reputação arrancada e jogada fora. E aí alguém vem me dizer que nós estamos num país democrático? Onde isso? Repito, isso é doentio. Ver essa gente aplaudindo o linchamento público, achando que isso é justiça,
Ah, meu Deus. Mas, como é o cara que eles não gostam, como é a pessoa que colocou um pé na porta dizendo aqui não, aqui a ideologia de gênero não entra, aqui os nossos filhos serão protegidos, aqui a religião cristã tem que ser respeitada, aí, como é ele que está sendo julgado e possivelmente querem a prisão dele, vão chamar isso de democracia, vitória da democracia. A diferença é que com a democracia, quem vai para o banco dos réus, como pode ocorrer hoje com Jair Bolsonaro, com vários, Braga Neto, Ramagem e tantos outros, a diferença é que nós não viemos aqui com ódio e não viemos aqui com o sentido de negar-lhes o direito de defesa. Senhor presidente, isso não é política, é uma guerra cultural. O pensador alemão Clausewitz disse que a política é a continuação da guerra por outros meios. Penso que ele disse isso acreditando que seria pelo meio de debates intelectuais no campo das ideias. Mas o homem moderno da esquerda recriou esta guerra com narrativas pueris, mentirosas, vazias, esdrúxulas, carregadas de rancor e de vingança, onde o seu oponente político deve ser destruído, desvalido, desencorajado, denunciado e condenado, e assim apagá-lo da história. Senhor presidente, eu faço uma pergunta a Vossa Excelência, se eu posso dividir o meu tempo com o deputado Ed. Pois não, deputado, pode... A palavra do deputado Éder Mauro para falar no tempo restante. Só para concluir o meu pensamento e já passar a palavra ao deputado Éder Mauro, num diálogo, deputado Éder Mauro, entre Jesus Cristo e Pôncio Pilatos, num julgamento injusto também, Jesus disse que veio ao mundo representar a verdade. Pilatos disse para ele, o que é a verdade? Pilatos, um conhecedor do direito romano, sabia que a verdade para uns é mentira para outras. Pena que Pilatos não soube que ele estava diante da verdadeira verdade, Jesus Cristo, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu termino dizendo que o que estamos vivendo nesse momento, esse julgamento, é um julgamento de exceção, e a história, no futuro, vai recontar isso e os algozes pagarão por isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, pastor Marcos Feliciano. Eu quero aqui ratificar suas palavras, inclusive, como uma nobre colega falou ainda há pouco, que eu acho que ela vai consignar algum dinheiro em alguma conta de empréstimo, e dizer da minha admiração, Marcos Feliciano, pelos palhaços que nos picadeiros dos circos distribuídos neste Brasil afora, por trás das suas máscaras, levam o sorriso e a alegria, a felicidade a cada brasileiro. Diferente, com certeza, do circo armado hoje na justiça, onde seus atores, por trás das suas máscaras e por trás das suas capas, querem condenar um homem e outras pessoas, levando o ódio e o medo ao povo brasileiro. Porque, pastor Feliciano, é muito diferente você condenar e colocar na cadeia um bandido, como Lula da Silva, condenado em 3 instâncias, com provas, onde até pessoas devolveram dinheiro, inclusive os seus seguidores calaram, sabedores do que realmente estava acontecendo, em querer condenar um inocente como Jair Bolsonaro e outros que ainda hoje estão na prisão por narrativas, por fantasias ideológicas de um sistema. Aí, meu amigo, não me resta, sem a menor dúvida, de plagiar aqui o pastor Silas Malafaia. Se isso acontecer, com certeza, 2 coisas poderão vir a acontecer. Nada ou tudo. Porque não podemos admitir que este circo armado, hoje no Supremo, queiram colocar pessoas na cadeia, como inclusive a moça, mãe de família, porque pichou a estátua com um batom. Hoje, o símbolo das mulheres brasileiras, que não aceitam esta covardia de quererem colocar uma mulher por uma pichação de batom. E como diz Alexandre de Moraes, nós não fizemos muito, nós só colocamos mais de 40 velhinhos na cadeia. Obrigado, senhor presidente.
Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.